Queridos amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria que nós damos continuidade aos nossos estudos bíblicos das nossas lições CPAD. A lição que nós vamos tratar hoje é a lição de número 5, um inimigo que precisa ser resistido. O nosso texto-alvo está em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A nossa verdade prática diz: o Senhor Jesus provou na tentação do deserto que o diabo não é invencível. Queridos amados, leitura bíblica em classe. Tiago, capítulo 4, versículo de 1 ao 10. Hoje nós vamos estudar a carta de Tiago. De acordo com o nosso comentário, com base em todos os tópicos, partindo da introdução, nós vamos ver que a carta é direcionada aos cristãos primitivos da época de Jesus, os primeiros molhos, as primícias, então, da qual, de acordo com a história bíblica, foram dispersos. Vamos ver. Então, na introdução, nós vamos ver que Tiago mostra que resistir ao diabo já é um bom começo. Resistir às paixões e à inimizade contra este mundo. Nós vamos estudar também, de acordo com a carta de Tiago, são 5 capítulos, e a lição está direcionada ao capítulo 1 até o 5, então nós vamos ver que esta epístola ela vai trazer exatamente o seu destinatário, o seu conteúdo. E nós vamos ver o que é que vai acontecer exatamente nos tópicos. De número 1, quando trata do tema. O tema sobre separar a fé das obras. A epístola enfatiza o cristianismo prático. Como assim agora? Separar a fé das obras e, ao mesmo tempo, um cristianismo prático. A lição ela nos ensina que o cristianismo prático é exatamente a nossa munição para resistir ao inimigo e ao pecado. Queridos amados irmãos, são muitas coisas que devem ser estudadas e vamos começar a nossa aula mostrando exatamente o quê? Que a carta de Tiago, no tópico de número 1, já nós aprendemos que ela foi direcionada aos primeiros cristãos judeus, da qual nós temos menção que Jesus veio para os que eram seu. Então, de acordo com a nação que Jesus nasceu, ele era judeu e veio pregando na Judéia, e nós vemos que o cristianismo começou ali, e os primeiros a se converter foram os judeus. Mas a missão era para que o evangelho chegasse em todo o mundo. Por isso, nós vamos ver que Tiago vai falar no capítulo 1, versículo 1, que a carta está direcionada aos dispersos cristãos do primeiro século em toda parte da província romana. Então, meus irmãos, o ensino que nós podemos observar é que Deus, por intermédio de Tiago, ele vai mostrar que é preciso nós retomar, por causa do Pentecoste, os poderes que Deus deu ao homem desde a criação. Quais são os poderes? Primeiro, frutificar. Deus disse para Adão: frutificai. Então, o Pentecoste veio trazer a frutificação. Segundo, multiplicai-vos. Multiplicai-vos. Então, são poderes que a igreja hoje recebe. O mesmo poder que foi dado a Adão. Terceiro, encher. Quarto, sujeitar. Quinto, dominar. Então, nós precisamos, com esses poderes, conforme a carta de Tiago, o poder da frutificação, da multiplicação, de encher, de sujeitar e dominar, resistindo às paixões
o diabo e a amizade deste mundo. Então, por que resistiu o diabo? Porque a filosofia existente no mundo ainda continua com o mesmo espírito antigo que a circundava no tempo de Nimrod. Lembra-se que Nimrod quis levantar uma torre, quis colocar um nome, unindo as pessoas em torno de uma torre piramidal, da qual as pessoas, em um só pensamento, todos com a sua mesma língua, estavam reunidos, unidos em uma unidade para fazer o quê? O mal. Deus deu testemunho da unidade daquele povo que estava reunido para fazer o mal. E Deus disse, esse povo reunido ninguém pode restringir. Por isso Deus castigou o povo de Nimrod com juízo, trazendo línguas estrangeiras. Se é para fazer o mal, vai fazer lá na China, vai fazer lá no Japão, vai fazer nas nações. Então houve as línguas distribuídas aos povos que hoje conhecemos na atualidade. Então, Deus fez uma dispersão daquele povo que estava unido para o mal e agora, por causa da confusão de línguas, o povo agora teve que estar em todo o planeta Terra, em suas diferentes nações e línguas, como nós conhecemos, os gentios. Então, meus amados irmãos, não são hoje as mesmas táticas dos líderes religiosos que querem colocar um nome, um povo unido em torno da sua heresia? O que disse Tiago? Tiago vai falar que a sabedoria do alto é diferente daquela de baixo. Que ele trata da sabedoria de baixo a respeito, que é diferente da de Deus, que é de cima, do alto. Qual é a sabedoria de baixo? É a diabólica. É, exatamente, a humana. E também nós vemos que é carnal. É diabólica, é humana e animal. Então a gente pode ver que na epístola a Tiago, ele vai combater exatamente o quê? As paixões da carne. Ele vai combater o desejo de poder. Que muitos líderes hoje, com ganância, com arrogância, com inveja, tentam erguer diante do mundo uma torre e querem colocar um nome, estão se unindo para a propagação da carnalidade, do diabólico, quer dizer, da sabedoria do diabo, espíritos enganadores, e também da sabedoria animal, que é irracional. E a gente vai ver daqui a pouco sobre isso. E sobre a amizade deste mundo, que Tiago fala também na nossa lição, que Deus, ele faz com que venha juízos. Qual é o juízo? Pecado, o juízo é morte sobre aqueles que se dizem amigo do mundo. Deus não faz tolerância. Deus não tolera. Então, com isso, a gente vê que os cristãos do primeiro século, eles receberam ordem para ficar onde? Em Jerusalém. Então, não tinha que discutir até quando. Mas a ordem era até que o Espírito fosse derramado. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Então, Deus não queria fazer uma torre em Jerusalém, um campo com a sede principal, da qual os cristãos tivessem um nome e que, com certeza,
Deus é onisciente, sabia muito bem que eles poderiam, sim, ali em Jerusalém, tornar-se uma seita judaica, judaizante. Como Deus não quer uma seita, mas Ele quer um corpo, que esse corpo cresça e que esteja em todas as nações, com isso Ele levanta homens, como a gente viu, Paulo foi levantado para levar o evangelho às nações. Por isso que Deus, Ele quer unidade, mas também Ele faz uma dispersão. Por que Deus fez uma dispersão no meio do povo de Deus? Porque o povo de Deus foi desobediente à ordem divina. O povo tinha que sair, não poderia ficar em Jerusalém, mas até. Por quê? Porque esse povo de Deus, partindo dos primeiros cristãos que foram dispersos, eles tinham que obedecer à ordem, ide a Samaria, Judéia e até os confins do mundo. Samaria estava esquecida, até que Jesus chegou e salvou a samaritana. Os 12 nem pisaram lá, só depois a gente vê Filipe indo até Samaria. Com isso, meus amados irmãos, o coração que Deus quer da igreja é um coração missionário. Então, precisamos nós alcançar o mundo. Então, os primeiros discípulos foram tentados a ficar em Jerusalém. Mas, conforme a gente viu, Deus enviou, por causa da desobediência, o quê? Tribulação. Por isso surgiu uma nova diáspora. Por isso surgiu uma nova dispersão. O povo ficaram dispersos. Então, meus amados irmãos, todos os cristãos que estavam no começo, tudo era comum. Então, não havia nenhum que tinha necessidade, porque todos repartiam consigo e distribuíam conforme as suas necessidades. Então, logo a gente vê, de início, um crescimento alarmante do povo de Deus ali, nos primeiros cristãos. De tal forma que os gregos também foram aumentando entre eles. O problema é que, conforme o número ia crescendo, os 12 apóstolos não davam mais de conta. Por quê? Porque era grande a multidão. Os 12 já não poderiam mais servir a mesas, levar água, dar pão. Por quê? Porque o número de discípulos aumentava cada dia. E acrescentava o Senhor à igreja aqueles que havia de ser salvos. Com isso a gente percebe, meus amados irmãos, a necessidade de mais obreiros. Por isso a instituição dos diáconos. Aí a gente vê que foi inevitável a chamada de Paulo, glória a Deus, para que no meio dos gentios exercesse o seu ministério. Então, meus irmãos, Deus fez exatamente o que? Espalhou o povo de Deus. Por quê? Ficar em Jerusalém até. O povo não tinha que construir um Pedro ou um Paulo como um Nirode, como uma torre e um só nome. Diz a Bíblia que o nosso Deus é torre forte, a Ele glória, a Ele honra, a Ele pertence o nome, a Ele pertence o corpo e a Ele pertence o Espírito. Efésios 4, versículo 4. A Ele pertence todo o poder, porque Ele é Deus nos céus e na terra. Com isso a gente percebe, meus irmãos, que Deus previu, por meio de Cristo, uma grande destruição que estava brevemente para acontecer. Por exemplo, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então havia uma profecia, com certeza, não só Cristo, mas os profetas daquela época anunciaram uma grande destruição. Eis a questão de vender as propriedades e partir com os que não tinham, porque a profecia estava brevemente a se cumprir. Foi então que no ano 70, depois de Cristo, o general Tito, romano, imperador, veio
e destruiu Jerusalém. Com isso, o povo ficaram dispersos. E assim mesmo disperso, o povo de Deus é um, porque tem o Senhor como torre forte. Queridos amados irmãos, o papel da igreja hoje, fundamental, é ajuntar exatamente o povo a um só Deus. E assim este Deus vai conceder a este povo uma nova língua, a língua celestial. Glória a Deus. Em meu nome falarão novas línguas. No tópico de número 1, ainda, Tiago vai falar a respeito do termo igreja. De acordo com o capítulo 4, capítulo 5, versículo 14, ele fala que ali aparece o termo igreja. De acordo com o que nós lemos, no versículo 14 do capítulo 5 de Tiago, está alguém entre vós enfermo? Ele faz a pergunta. Chame os presbíteros. Então, o primeiro sinal para que haja uma cura divina, primeiro, chamar os líderes, dirigentes, pastores, presbíteros da igreja. Para quê? Para orar uma oração da fé. Isto a pedido do doente. E de acordo com a Bíblia, a gente vê que a oração feita pelo presbítero traz em si a unção de óleo. Com isso a gente percebe que com a unção de óleo vai mover todos os alicerces do espírito, da alma e do corpo. Conforme diz o Salmo 23, versículo 3 a 5, unja a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Então, espiritualmente falando, há um impacto no espírito humano. Com isso, os ouvidos são abertos e os pés estão preparados para andar. A gente vê que é o azeite da unção que move, que afasta exatamente a língua traiçoeira. A gente percebe que os pecados que a gente vê, que Tiago vai tratar, ele vai falar dos pecados relacionados à língua, e a gente vê, meus irmãos, ali o quê? Que esses pecados que trazem enfermidades precisam exatamente de quê? De cura. Eis a razão de chamar os presbíteros da igreja, para, com certeza, haver a cura. Com isso, afastar, de uma vez por toda, na unção de Deus, a vida mundana, a amizade do mundo, afastar na resistência o diabo, resistir o diabo, e também quebrar as paixões carnais deste mundo. Então, tudo isso é uma entrega voluntária do cristão quando ele se rende a Jesus. Ele percebe que a unção é importante, conforme diz Tiago. Chama os presbíteros, unge a cabeça com óleo. Por quê? Porque toda ovelha, para ser protegida do diabo, tem que ter a unção de Deus. E essa unção que nós podemos ver, o lugar do azeite, lá em Getsemane, foi aonde Cristo depositou toda a sua vontade ao Pai. Então, o lugar da prensa, que quer dizer Getsemane, foi ali que ele entregou a sua vontade, a primeira prensada, a segunda prensada e a terceira prensada. Então, a prensa veio na casca, veio na polpa e chegou até o caroço. Por quê? Porque ali nós entregamos toda a nossa vontade. Porque não adianta chegar na cruz e levar a cruz até o final, se não passarmos pela a nossa obediência, que é o nosso Getsemane. Então é melhor obedecer no Getsemane do que sacrificar lá no Calvário. Porque quando eu obedeço, isto é prova de que o sacrifício virá. Então, irmãos, o azeite é importante. Para quê? Para expulsar esses pensamentos, essas moscas varejeiras que querem entrar na narina da ovelha. Por isso que a ovelha tem que estar ungida com óleo, toda a sua cabeça, glória a Deus, para que as moscas não sentem, os demônios sejam
repreendidos, porque a unção é feita no nome do Senhor. Queridos amados irmãos, é preciso ainda concordar, confessar, receber o perdão e também ser salvo da doença. Glória a Deus. Porque o azeite é o selo da cura. É ele que mostra que por dentro já está curado. Queridos amados irmãos, o tema do tópico de número 1 ainda, quando trata de fé e obras, um cristianismo prático, de acordo com o tópico de número 1 ainda. Então, o tópico vai dizer que o cristianismo prático é a munição de resistir o inimigo e também de resistir o pecado. Então, o pecado, a amizade do mundo e as paixões deste corpo. Então, por que a fé? Porque a fé que nós temos, ela chega a Deus e convence Deus. Porque Deus nos justifica pela fé. Então, Deus aceita a nossa fé. Por que as obras? Porque as obras é necessário para levar o meu próximo a ter fé em Deus. Glória a Deus. Então, eu tenho fé vertical e fé horizontal. Porque na fé vertical, quem faz a obra é Cristo. E na fé horizontal, quem faz a obra sou eu. Porque na fé vertical eu sou salvo, por causa da obra meritória de Cristo, me substituindo. Mas esta fé vertical é um ato que me leva a uma prática. Então, de acordo com o que nós vemos, nós cremos em Cristo pela fé. E toda fé leva a um ato. Por quê? Porque aquele que crê e for batizado. Então, o batismo é um ato de obra pela fé. Então, o próprio Jesus disse, é necessário que me batize para se cumprir toda a justiça. Então, as obras fazem parte da justiça. Glória a Deus. Porque a fé nos leva à justiça. Então, a fé, ela traz posteriormente uma atitude, um ato. De acordo com Tiago, capítulo 2, versículo 21, e Tiago, capítulo 3, versículo 15, Tiago vai falar de Abraão. Abraão teve fé e Deus já imputou como justiça. Deus já declarou a Abraão justo. Mas também Tiago diz o seguinte, que ele foi justificado pelas obras. Por quê? Tiago 2 e 21. Porque ele ofereceu no altar o seu próprio filho. Mas antes dele oferecer o seu próprio filho no altar, Abraão já tinha sido justificado. Então as obras são apenas a consumação da fé. Uma vez que ele já foi justificado, então a justificação das obras, que Tiago fala, é apenas uma confirmação, uma consumação de que a fé já estava nele e o havia salvado. Glória a Deus. Então, meus irmãos, as escrituras, de acordo com o que está escrito, Abraão creu em Deus, foi atribuído isto como justiça. Tiago, capítulo 3 e versículo 15. Jesus ainda vai falar que aquele que está nu, aquele que tem fome, aquele que está preso, se fizer um desses, a mim me fizeste. É só olhar para um Cristo despido, precisando de veste, um Cristo com fome, mesmo sendo ele o pão da vida, um Cristo que está preso no coração dos homens, porque precisa de ser visitado. Então as obras, meus irmãos, é importante porque ela é horizontal. Porque a fé vertical foi consumada na cruz e somos salvos por ela. Mas ela nos leva à fé horizontal, porque é onde nós vivemos e vemos os outros, os nossos irmãos e o nosso próximo. Com isso, diante da fé horizontal, ela requer prática, obras. E estas obras são elas que levam o remédio, então salva o doente. É ela que estende a mão e puxa alguém do buraco, então ela salva a vida. É ela também que salva a minha pregação. Sim, quando eu prego a palavra, então é as obras que testificam que eu sou um servo de Deus e a minha palavra é de Deus e não minha.
ela também salva o meu próprio nome de cristão. As obras salvam o meu nome de cristão. É importante o salvo conhecer o que são as obras. A benevolência que nós fazemos uns aos outros. Glória a Deus. Então, para concluir esta aula, Paulo ainda vai tratar da sabedoria, que não é do alto, mas aquela que é diabólica, aquela que é terrena e aquela que é animal. Nós já falamos que animal é aquela instintiva que está no seu próprio instinto animal, que é desordenado, mas tem uma sabedoria terrena, que é condenada também por Tiago, porque ela não é do alto, porque essa terrena também, a sua língua é usada por Satanás, através das possessões demoníacas. É exatamente o diabo que fala, e não a pessoa. Por isso que Paulo vai falar em Timóteo, que o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Então, com isso, quando Tiago vai falar da inveja e do sentimento amargo por causa da inveja, quais são as características? Sempre vai levar para a língua, é aonde Tiago vai condenar. A língua sem freio, a língua sem comandante e a língua sem limite. Tiago vai dizer que a língua é como um cavalo sem freio. A língua é como se fosse um navio sem comandante. E a língua é como um fogo sem limite. Então, todo ambiente que vai ter perturbação e perversidade revela exatamente a verdade que está dentro do nosso coração. Então, é um apelo à santidade, a carta de Tiago. Deus abençoe. Vamos para a nossa aula extra.